Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui pela primeira vez para trazer a palavra. Espero que hajam próximas, para que os irmãos acompanhem aí o progresso. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O texto hoje que nós vamos expor se encontra em Colossenses capítulo 2. Nós leremos os versículos 8 até o 23. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 até o 23. Amém? Os irmãos encontraram? Diz o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido, é bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vós sujeitais às ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, oremos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, que nesse momento ela venha a ser exposta e ela vá de encontro aos corações, que assim como ela foi de encontro ao meu coração, aos meus pecados, ela chegue aos corações dos que estão aqui, que o Seu Espírito Santo faça a boa obra e alcance os corações, que Ele de fato continue, ó Deus, nos santificando e nos trazendo para mais perto do Senhor, que essa palavra seja instrumento disso hoje nas nossas vidas, ó Deus, é isso que nós te pedimos, amém. Irmãos, eu não sei quantos aqui, eu acho que boa parte de nós, principalmente os que já estão na igreja há um bom tempo, já devem ter conhecido, assistido ou lido a história do peregrino. Por que eu vou falar do peregrino rapidamente para vocês? Recentemente eu estava no retiro de carnaval, infelizmente não de vocês, mas lá em Porto Velho, e o peregrino foi o grande tema do nosso retiro de carnaval. Nós pensamos e expomos a jornada do peregrino, não toda, porque ela é um tanto quanto grande, assim como a nossa jornada também é um tanto quanto grande. Mas nós expomos alguns pedaços, e para os que não se lembram, o peregrino na história tem por nome cristão, e esse cristão ele recebe a mensagem de um homem. Ele mora na cidade da destruição, que é bem sugestivo, todos os nomes que eu direi são bem sugestivos quanto ao seu significado. E ele recebe a mensagem de um homem chamado evangelista. Esse homem expõe para ele uma verdade, que é a verdade de como ele se encontra diante de Deus e qual é o caminho que ele deve seguir. Ele foge da cidade,
rumo à cidade celestial, a Jerusalém celeste. Mas diante disso, no caminho que ele segue, ele encontra várias distrações. Várias distrações aparecem pelo meio do caminho. Uma das grandes distrações, que foi um dos pontos principais que nós conversamos no nosso retiro, foi sobre o pântano do desânimo. No pântano do desânimo, o cristão, ele é atraído por algumas coisas. Ele está firme num caminho, mas algumas coisas o puxam para fora do caminho e ele cai nesse pântano. O cristão fica à beira do desespero, porque ele carregava um fardo pesado com ele. Mas o cristão, ele é socorrido. Aparece um personagem importante na história chamado Auxílio. Sugestivo, né? Auxílio ajuda o cristão. Não só cristão, mas aquele que estava com ele. Alguns colocam como flexível, depende da tradução, da versão. Flexível, ele olha para aquele ato de bondade com ele e ele não quer seguir adiante. Ele olha o caminho difícil, flexível volta para a cidade da destruição. A gente não sabe qual é o destino de flexível. Provavelmente a destruição. Mas o cristão, ele segue. O Auxílio relembra a ele o caminho das pedras. Fala, ó, por aqui você não vai se perder. Mantém, segue adiante. Mas ele ainda estava com um fardo muito pesado. Ele ainda tem um fardo muito pesado para carregar por um longo caminho. O cristão, ele se esbarra. Depois dele passar por um processo aí de chegar, ele se esbarra com um homem chamado sábio. Esse sábio, ele tem um segundo nome também. Não é só um sábio. É o sábio segundo o mundo. Segundo as coisas daqui, esse homem era muito sábio. Esse sábio, ele conversa com o cristão e aconselha o cristão. Diz para o cristão como é então que ele deveria seguir a sua jornada. O cristão já tinha recebido os conselhos corretos do evangelista e de Auxílio. Mas mesmo assim, ele ouve os conselhos desse sábio. Esse sábio indica para ele um povoado. Vai lá naquela cidade. Aquela cidade chama Moralidade. Se Moralidade, que também era o nome de uma pessoa, não estiver lá, pode falar com o filho dele. O filho dele é Legalidade. Fala lá com ele lá. O evangelista aparece quando ele está em meio a chegar a esse povoado. E o evangelista fica sem entender. Como é que você veio parar aqui, meu amigo? Como é que o cristão que estava no caminho, seguindo rumo à cidade celestial, rumo a Jerusalém, agora se encontrava num caminho como esse? Em rumo à moralidade, em rumo ao legalismo, a toda essa legalidade. Ele acha muito difícil. É muito difícil. Ele começa a subir um monte, e nesse monte cai fogo nesse monte. Ele se assusta, ele fica com medo de subir aquele monte. É uma referência muito clara ao Monte do Sinai. Ele se encontra com a lei. Impossível passar pela lei. Muito difícil passar daí. O evangelista intervém e abre seus olhos novamente para o verdadeiro caminho, que é Cristo. O cristão, ele passa pela porta estreita, que é o caminho pelo qual o evangelista indica para ele seguir. E depois disso, o cristão, ele se depara com um grande objeto, que retira dele o fardo, que é a cruz. O cristão se depara com a cruz, o seu fardo cai. O seu fardo pesado que ele vem trazendo ao longo de toda a sua jornada cai. Não só cai, como ele é rolado, morro abaixo, e cai dentro de uma sepultura. O fardo do cristão é, de fato, encerrado ali. Ele recebe agora um fardo novo, um fardo leve. O fardo de Cristo. Esse sábio, ele nega. Esse sábio, aquele que retirou o cristão dos caminhos, renega a suficiência de Cristo, que é o grande tema desse texto que nós lemos. Coloca-se como o próprio detentor de um conhecimento. Ó, vem por aqui vai ser mais fácil. Por aqui vai ser melhor, por aqui você vai conseguir chegar até lá. Esse conhecimento secreto que mina a suficiência de Cristo. Que é aquela grande verdade que nós temos sendo expressa ao longo de toda a Escritura, de que somente Cristo nos conduz até Jerusalém Celestial. Esse sábio, ele é mostrado um pouco da sua visão nesse texto aqui de Paulo. Aos que já observaram a carta de Colossenses, podem ter percebido claramente que há um principal tema que Paulo vai falar aqui, que é justamente esse, a suficiência de Cristo. Porque a gente encontra nessa comunidade dos Colossenses um problema muito grande. Havia um problema diferenciado, inclusive. Nenhuma outra comunidade daquela época experimentava aquele problema específico do qual Paulo vai tratar. Era uma heresia diferente, uma heresia com várias faces que estava entre a igreja. Essa heresia, ela era
difícil, era mais complexa do que as outras. Ela se tratava de um misto entre filosofias, daquelas que bebiam das fontes gregas antigas, entre também o judaísmo muito pesado naquela comunidade, uma mistura de legalismo, misticismo e uma palavrinha muito importante que a gente viu no final desse texto e nós exploraremos melhor, que é o ascetismo. Paulo, ele combate essa heresia. Ao longo de toda a sua carta, Paulo vai bater em cima do porquê isso é desvio do foco. Por que o foco deve ser Cristo? E que nada disso aqui que era pregado como um dos meios que conduzia aquele povo a Cristo, não é suficiente. Nada disso é suficiente, só Cristo é o meio suficiente. Por isso que nós veremos em 4 partes esse texto. Eu queria que vocês primeiro olhassem comigo, dos versículos 8 até o 10. O que são essas filosofias? O que são essas filosofias que Paulo agora vai falar, Paulo vai combater? Esse é uma das poucas vezes, se eu não me engano, só aparece 2 vezes esse termo na Escritura, filosofia. Nesse contexto aqui, nós vemos, inclusive outras versões vão trazer vãs filosofias, ao invés de filosofias e vãs sutilezas, vão trazer direto vãs filosofias. Porque Paulo aqui não está fazendo uma versão, não está contrário às filosofias em si. Esse não era o problema. As filosofias, aquelas que pensam racionalmente sobre as situações que nos cercam, não, esse não era o grande problema. O problema é que essa filosofia, ela vinha daqueles antigos poetas gregos, por exemplo, que bebiam de uma fonte de revelação, que se encontravam com as musas e recebiam a revelação que seria repassada ao povo mediante seus poemas. É dessa filosofia que Paulo está falando aqui. Essa filosofia que é misturada, cheia de misticismo, cheia de revelações que nós sabemos que não é a revelação bíblica. Dentro dessas revelações, a gente percebe claramente o que hoje nós conhecemos, e na época já era conhecido também, como práticas ocultistas. Era um povo meio esquisito quanto à prática dessas coisas. E um povo que, misturado, considerava não só isso, mas Cristo e isso. A pessoa diz claramente, não, Cristo é o meio pelo qual chegamos a Deus, mas ela está envolvida com isso. Esse era um dos grandes problemas dessa comunidade. Não só isso, Paulo fala mais, ainda no versículo 8, sobre a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Aqui nós temos algumas coisas para deixar mais claro. Quando a gente pensa em tradição dos homens, a gente pensa claramente, e o texto se refere claramente, que esse povo não estava preso à sã doutrina. Esse povo não estava preso à palavra de Deus, aquela que foi revelada e que mediante Cristo Jesus foi dada a verdadeira interpretação e que mediante os apóstolos vinha chegando às igrejas. Não, esse povo estava preso a tradições antigas. Esse povo estava preso a concepções muito passadas, muito antigas, sobre de como se achegar a Deus, sobre de como alcançar o verdadeiro objetivo da corrida. Era realmente misturado, era práticas pagãs com práticas judaicas, era um negócio diferenciado. Realmente é um negócio que a gente não encontra em outros lugares da Escritura. Paulo depois ele vai lidar com práticas pagãs, Paulo também vai lidar com práticas judaicas, mas essas duas coisas ao mesmo tempo, numa mesma comunidade, aqui nós encontramos isso. Os cristãos estavam perdidos em meio a tudo isso. Quando a gente olha para esse termo que Paulo usa de conforme os rudimentos do mundo, a gente pode pensar claramente em algumas questões. Esses rudimentos do mundo, para esse povo que, bebido de fontes pagãs, bebido de uma prática pagã, se remetia aos poderes cósmicos, às relações que eles achavam que tinham com seres que não eram o próprio Deus. Seres intermediários, seres como anjos, como posteriormente a gente vai falar, seres como, enfim, a gente vê claramente que é uma filosofia que Paulo vai deixar muito claro que não é do Senhor. Ela bebe diretamente de outras fontes, de fontes que não são do Senhor. É um judaísmo misturado com paganismo. Esses falsos mestres que estavam em meio à igreja, eles queriam vender para a igreja, vender um evangelho para a igreja diferente. Um conhecimento especial, um conhecimento que se você não adorar a Deus dessa maneira, se você não quisesse chegar a Deus dessa maneira, você não vai conseguir.
esse conhecimento que só chegava a eles através de uma outra divindade, uma coisa estranha. Parece muito com o que a gente tem por aí hoje. Não é um problema novo, não é um problema muito antigo pelo que a gente vê na Escritura. Pessoas que recebem as suas últimas revelações, pessoas que assumem para si a voz do Senhor e falam como se a própria palavra do Senhor já não tivesse sido revelada. Esses conhecimentos secretos que em outros lugares da Escritura, e posteriormente vai ser conhecido também uma característica famosa do gnosticismo, do primeiro e segundo século, que vai quase varrer a igreja do Senhor. Essa característica de ser um conhecimento especial, que se você não conhecer isso, você não consegue chegar a Deus, já havia antes do gnosticismo mesmo se estabelecer. Esses conhecimentos secretos, eles têm poder de aperfeiçoar o crente, era assim que eles tratavam. Se você não conhece isso, você não tem capacidade de chegar mais perto de Deus. Como se isso fosse suficiente, necessário, para se aproximar do Senhor. E aqui Paulo vai começar o seu contraponto, Paulo vai começar o seu grande argumento, a favor da supremacia de Cristo, a favor da soberania de Cristo na salvação, a favor de fato da suficiência de Cristo em nossas vidas. Nesse grande argumento, Paulo já começa contrariando tudo isso. Só Cristo pode de fato aperfeiçoar o crente. E aí quando nós olhamos dos versículos 9 e 10, nós percebemos isso. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aos que olhavam para as outras divindades, para anjos, por exemplo, ou para revelações que os gregos tinham, e achavam que isso era divindade, Paulo já começa dizendo, isso não é divindade. Em Cristo Jesus, nós temos a plenitude da divindade. De maneira completa, corporalmente, visivelmente, tocavelmente, diferente do que os gregos acreditavam, que não era tocável, não era visível, não era experimentável. Em Cristo é. Em Cristo nós vemos, nós sentimos, nós tocamos. A divindade se torna palpável em Cristo. Paulo começa o seu grande argumento contra esses falsos mestres. Seguindo adiante, Paulo ele lida agora com outro problema que pega a igreja. É o problema que dos versículos 11 ao 17, ele também aparece com algumas faces diferentes. Mas é o grande problema do legalismo que nós vamos ver. No versículo 11, a gente começa a enxergar, logo no seu começo, Paulo vai lidar com o grande fator que diferenciava os não-judeus dos judeus. Paulo começa dizendo, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ora, o judeu, ele precisava observar isso. E diante do legalismo judaico, a gente tinha pelo menos 3 coisas que eram essenciais para o judeu e que faziam grande distinção entre eles. As famosas obras da lei. A primeira é a que nós vimos agora, circuncisão, dieta religiosa e calendário religioso. O judeu que não observasse a dieta, o judeu que não comemorasse as festas como deveria, o judeu que não fosse circuncidado, não era judeu. A gente observa isso no Antigo Testamento. Daniel sendo diferenciado porque ele tinha uma dieta diferenciada. Porque comemorava as festas corretas. E a gente vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Um povo que é diferente, mediante a observação também dessas obras da lei. Mas aqui Paulo está lidando com pessoas que olham para isso e acham que esse é o meio de se achegar a Deus. Pessoas que chegam diante dos gentios, aqueles que não tinham práticas judaicas, e falam, ou você é assim, ou você não chega diante de Deus. Ou você não tem permissão para estar diante do grande rei. No versículo 11, como nós lemos, Paulo vai falar da circuncisão. Esse que era o tema muito caro entre as comunidades cheias de judeus daquela época. As pessoas não sabiam, eu continuo circuncidando? Ou eu agora só adentro no corpo de Cristo e me batizo? Enfim, o que nós fazemos? E Paulo continua o seu argumento. E principalmente, agora ele pega no cerne da questão quanto à circuncisão. No versículo 11 ele vai dizer que a circuncisão, de verdade, aquela que separa aquela igreja visível, aqueles crentes que estavam reunidos, visivelmente diante de Paulo,
não é essa, feita fisicamente. Aquela que separa a igreja visível daquela igreja invisível que será levada para estar com Cristo no grande dia. Há uma diferença muito clara entre essas duas. E não é a circuncisão na carne, é a circuncisão do coração. É aquela que não é feita por meio das nossas próprias mãos, mas é feita através de Cristo. E não de maneira... não sei como é feito. Não, Paulo deixa claro como ela é feita. Paulo fala de um despojar da carne. Sabe como você faz parte da igreja invisível? É quando a sua natureza está mudada. É quando agora você não vive mais pela sua carne. É o despojar, é o abandonar da carne, é o abandonar da velha natureza. E agora é o viver para Cristo. É o viver para Deus, que nos coloca em meio ao seu povo. É o viver de acordo com os seus estatutos, de acordo com aquilo que Ele quer que nós vivamos. É isso que nos identifica como povo separado. Não é a circuncisão da carne, como Paulo está dizendo. É aquela que é feita no coração. No versículo 12, agora nós chegamos num ponto muito bom. Muito bom. Para nós que amamos o pacto, que nós amamos a aliança do Senhor com o seu povo. Nós vemos claramente. Por que então nós batizamos? Como então nós incluímos aqueles no corpo de Cristo? O batismo como a continuidade da aliança. É o que ele fala no versículo 12. Aos que querem separar judeus e não judeus. Calma, há uma continuidade aqui. Há uma continuidade entre esses dois povos. E ela é feita através do batismo. Através do batismo, esse povo é incluído no corpo de Deus. É incluído em meio aos santos. No versículo 12, Paulo vai dizer, tendo sido sepultado juntamente com ele. De novo, volta ao mesmo ponto do ponto anterior. É despojando, é abandonando, é sendo morto. É abandonando a nossa vida como era antes e vivendo uma vida nova, sendo agora batizados. Nós podemos viver uma vida diferente. Podemos viver como igreja seleta, povo separado do Senhor. No versículo 13, nós podemos observar que em meio a tudo isso, não parte de nós. Não parte de nós nada disso. É Deus o responsável por nos dar vida. É Deus o responsável por fazer então nós ressurgir. Diante da nossa morte, é Deus quem nos dá vida. Assim como diante da morte de Cristo naquela cruz, quem ressuscita Cristo é Deus. É nisso que nós experimentamos a mesma ressurreição. É isso que Paulo disse no versículo anterior. O argumento de Paulo cada vez mais vai ganhando força. E vai nos provando que nós não temos poder diante de Deus. Que nós não somos capazes de se achegar a Deus por nossos próprios meios. Que assim como o cristão, na história do peregrino, não foi capaz de abandonar, de tirar os fardos dele mesmo. A gente vai compreendendo ao longo desse texto, que é só quando a gente se depara com a verdade da cruz, que a gente muda a nossa vida. Que a vida ela é completamente transformada e é através do próprio Deus. O versículo 14 fala de algo também agora muito caro aos judeus. A circuncisão, a dieta religiosa e o calendário religioso era muito importante. Era de fato aquilo que visivelmente você distinguia quem fazia parte e quem não fazia parte do povo de Deus. Mas havia uma coisa específica, que se o povo fizesse e se o povo não fizesse, também era perceptível, mas era algo muito mais do próprio coração, e é a lei do Senhor. Aqueles que se empenhavam em seguir a lei do Senhor, com certeza tinham seus benefícios. Mas a gente sabe que no Antigo Testamento eles não foram capazes de cumprir. Nós hoje não somos capazes de cumprir a lei do Senhor. E por isso Paulo traz um alerta. Traz um alerta e um lembrete quanto à obra de Cristo, quanto ao sacrifício de Cristo. Paulo no versículo 14 vai dizer que tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Esse escrito de dívida era popular entre aquele povo. Era muito popular entre aquele povo daquela comunidade. É o escrito de dívida, é aquele boleto que você tem para pagar. Que se você não pagar, já era. O nome vai estar sujo. Naquela época não só estaria sujo, como você provavelmente teria que ser escravo de alguém para pagar. Você teria que dar um jeito de pagar. Seja com a sua própria vida, seja trabalhando a sua vida inteira.
o escrito de dívida era contra nós. Esse escrito de dívida é a lei do Senhor. A lei que, quando o cristão ele vai subindo ao monte, ele vê lá em cima. Ele diz, eita, daqui eu não consigo passar. Daqui eu não consigo cumprir, daqui eu não consigo ir mais. A lei do Senhor é contra mim. Ela aponta as minhas falhas, os meus pecados. E mostra de novo, engrandece e aumenta o argumento de Paulo diante dessa heresia que crescia naquela época. Que é Cristo. É Cristo que é suficiente, é Cristo que é capaz de fazer-nos ultrapassar essa barreira da lei. A barreira que nos era contrária, aquilo que nos segurava, aquilo que nos coloca como opositores de Deus. É Cristo que agora se coloca como o mediador. É Cristo que agora se coloca como a ponte que nos aproxima do nosso Senhor. Não somos mais devedores, é assim que Paulo vai tratar. Aqueles que antes deviam, aqueles que eram devedores diante de Deus, aqueles que estavam condenados diante do Senhor, agora não são mais. Ainda entre esses mestres que queriam impor tantas regras, queriam impor tantas coisas para serem cumpridas, tantas coisas a serem observadas. A gente vê Paulo de maneira muito simples, explicando que é através de Cristo somente. Através de Cristo somente e suficientemente que nós chegamos a Deus. Esse escrito de dívida, ele não foi só mediado por Cristo Jesus de uma maneira da qual ele assinou simplesmente. O texto é muito claro e dá a ênfase correta, dá a ênfase realmente impactante sobre como isso foi, como isso aconteceu, como de fato nós nos encontramos agora como livres diante do Senhor. É porque esse escrito, a lei do Senhor, foi agora cravada na cruz. A lei do Senhor agora que de fato nos era contrária, agora nós podemos descansar porque ela foi cravada na cruz do Calvário. Há um Cristo que cumpriu-a inteiramente. Há um Cristo que não importa se era lei cerimonial, não importa se era lei civil, moral, seja o que for, Cristo cumpriu inteiramente essa lei. Para que eu e você, quando nós formos acusados no grande dia de não ter cumprido a lei do Senhor, Cristo se coloque em nossa frente e assuma, porque Ele cumpriu em nosso lugar. No versículo 15, Paulo ainda se remetendo ao que ele já havia falado. No versículo 15 ele fala sobre despojando os principados e as potestades. Ele está falando agora do triunfo público de Cristo na cruz. Esse triunfo de Cristo na cruz não é só um acesso nosso até Deus. Não é só o meio pelo qual nós chegamos a Deus. Esse triunfo de Cristo, diante daquelas divindades que aqueles mestres anunciavam, que eram os responsáveis por trazer aquele povo para mais perto de Deus, Paulo está dizendo que é Cristo, que triunfa sobre toda e qualquer suposta divindade por aí. Toda e qualquer falsa religião, falsa pregação, que supostamente te aproxime de Deus, não te aproxima de Deus. É só Cristo que te aproxima de Deus, porque é Cristo que triunfou publicamente sobre toda e qualquer potestade. É o triunfo público de Cristo na cruz. Contra Satanás, Cristo triunfa. Contra a morte, Cristo também triunfa. Por nós. E é através do triunfo de Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. Quando nós, ainda dentro do contexto desse legalismo, nós chegamos no versículo 16, nós agora somos apresentados a essas duas características que ainda não foram ditas explicitamente no texto. A dieta e o calendário. Paulo está sendo muito direto e muito claro ao atacar os grandes pontos da época. Aqueles grandes tópicos que se você bater o checklist, você está dentro. Paulo está dizendo que não é através disso. Não é através disso, não é dieta, não é calendário. As práticas judaicas não são mais uma obrigação. Porque o escrito de dívida, novamente falando, o argumento de Paulo é repetitivo o tempo todo. Volta sempre para a suficiência de Cristo. Volta sempre para o grande sacrifício que Cristo realizou na cruz. O texto diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Aqueles mestres, aqueles crentes que queriam observar isso como uma prática que aproximaria eles de Deus, eles ainda, de maneira pior, eles não só faziam isso como um checklist pessoal. Essas celebrações observadas como um fim puramente em si mesmo.
Veja, no Antigo Testamento, Deus de fato tinha um propósito para tudo isso. Havia um propósito para dieta religiosa, havia um propósito para a observância do calendário, havia um propósito em tentar cumprir a lei. Havia um propósito. Havia um propósito em tudo isso. Mas Paulo volta a dizer, Paulo está dizendo que toda essa lei que nos era contrária, que nos acusava, toda essa lei ela é cumprida em Cristo Jesus, e é isso que ele vai dizer no versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aos que acham que o corpo é dessas coisas, aos que acham que a igreja do Senhor, ela é dos que observam essas coisas, aos que andam muito certinhos, aos que vivem com sua moralidade intacta, aos que vivem diante do seu legalismo intacto, aos que nasceram na igreja, aos que viveram suas vidas agradando seus pais, em obediência, mas os que se esquecem de agradar ao seu Deus, de amar ao seu Deus, não é desses o corpo, porque Paulo diz que o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. O corpo não é daqueles que obedecem a tudo isso, é daqueles que estão com foco em Cristo. Tudo isso, versículo 17, ainda, é sombra das coisas que haviam de vir. Todas essas observâncias da lei, dos calendários, de tudo isso, apontavam para um grande dia, apontavam para o dia em que, em Cristo, tudo isso foi cumprido, e que agora não há mais dívida, não há mais nada que nos impeça de chegar a Deus, porque Cristo Jesus já cumpriu tudo isso. No versículo 18, ainda no versículo 17, quando se trata ainda sobre essa sombra do que haveria de vir, eu queria que vocês se lembrassem comigo do texto lá de Hebreus que fala muito sobre isso, Hebreus que fala muito, mas muito sobre como Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que vinha sendo anunciado pelos profetas e pela lei. No capítulo 10, no versículo 1, diz que, ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Aqueles que ofereciam sacrifício, ano após ano, pela expiação do seu pecado, não deixaram de pecar. Aqueles que, ano após ano, ofereciam sacrifício na esperança de que eles seriam expiados. Em Cristo Jesus, eles foram expiados. Em Cristo Jesus, tudo isso foi cumprido, tudo isso foi realizado. A lei aponta para esse Cristo, a lei aponta para esse grande cumpridor da lei. Seguindo adiante no versículo 18, a gente entra agora uma nova fase, uma nova face também dessa heresia. Essa heresia que estava entre os colossos, ela tinha, como nós dissemos, uma face legalista, mas ela também tinha uma outra face. Ela tinha também uma face filosófica, né? Eles lidavam com essas divindades esquisitas. Ela tinha essa face legalista, mas ela também tinha uma face bem mística. Associada a esse primeiro e esse segundo ponto, em meio a essa mistura de paganismo e judaísmo. No versículo 18 nós lemos o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal. Olha que ponto esse povo chegou. Esse povo chegou ao ponto de que, por experimentar aparentemente de êxtases espirituais, de contatos sensacionais com as divindades, contatos alucinantes, de ter visões até mesmo com anjos, eles eram diferentes. Eles se colocavam como diferentes. E o texto diz que a esses que parecem ser humildes, é aqueles que, como os fariseus, se colocavam como se tivessem um grande contato com a divindade. Aqueles que parecem ser piedosos demais, mas que a sua piedade está contaminada com práticas que não são as práticas que o Novo Testamento, que é aquilo que Cristo aponta para que nós façamos.
Eles mostram tanta santidade que até os anjos eles cultuam. Tem visões até mesmo dos anjos. São santos mesmo. Esses são diferenciados. Paulo diz: não deixe que esses dividam vocês. Não deixe que esses se acham santos demais dividam vocês. E Paulo agora parte para um ataque mais direto. Ele diz que esses aí, eles se baseiam, sem motivo algum, na sua mente carnal. Paulo está dizendo que é tudo da cabeça deles. Esse povo finge ter uma espiritualidade que não existe. Uma espiritualidade que é fruto da própria cabeça. É uma imaginação. É a mente carnal que Paulo está dizendo aqui. No versículo 19, Paulo acrescenta: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esses que tiram coisas da sua cabeça, esses que olham para Deus e dizem ter tido experiências extraordinárias, visitou lá o terceiro céu, pessoas que viram tudo e mais um pouco, que dizem ter a nova profecia, ter a nova mensagem, aquilo que só foi revelado a eles, porque eles são santos demais. A esses aqui, Paulo volta a dizer que eles não estão ligados a Cristo. A esses que se acham espirituosos demais, mas que não desfrutam da verdadeira piedade do Senhor, de uma verdadeira busca pura e simples, que é a suficiência de Cristo, que é buscar somente a Cristo. Esses que se perdem em meio a várias outras coisas, adoram vários outros tipos de coisas, esses não estão ligados a Cristo. Eles podem parecer espirituais novamente, mas são desses que Jesus diz lá em Mateus, que no grande dia ouvirão: apartem-se de mim. É desses que parecem espirituosos demais, que Cristo Jesus, no grande dia, vai realmente colocá-los de lado, porque eles não viveram de maneira íntegra e integral ao Senhor, se perderam em meio a tantas coisas. Avançando, nós chegamos à última face dessa heresia. Essa palavra chamada ascetismo, que se encontra lá no finalzinho do texto que nós lemos. Ela se remete muito claramente, algumas versões vão deixar até traduzidas já assim, não vão colocar ascetismo, mas é tratar o seu corpo de maneira rigorosa demais. Aqueles que, de novo, misturando práticas realmente pagãs e judaicas, as práticas farisaicas da época, em que as pessoas tratavam com rigor o seu corpo, a maneira de mostrar-se: não, eu estou realmente, eu estou aqui diante dessa comunidade, vocês estão vendo o quanto que eu estou diante do Senhor, o quanto que eu estou prostrado diante do Senhor, olha meus panos de saco, olha o quão triste eu estou, olha minhas lágrimas. Esses que tratam com rigor demais o seu corpo diante daqueles outros, esses que vivem uma autoabnegação radical. E não confundir, porque nós somos, como povo, separados do Senhor, chamados a viver de fato de maneira diferente, viver de fato com práticas diferentes, mas não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo, não é isso necessariamente que nos aproxima do Senhor. Não é porque vivemos de uma forma diferente que nós chegamos um pouquinho mais perto do Senhor. Não é por isso. Esses aqui consideravam que era isso, essa autoabnegação radical, práticas que eram severas para ser mais espiritual. Aqueles que agiam com rigor contra o seu próprio corpo. A gente tem alguns exemplos disso na atualidade. Acho que muitos já ouviram falar, muitos devem conhecer esses votos de pobreza, votos de silêncio, pessoas que olham para suas vidas e se abdicam de maneira radical demais, de coisas que o próprio Deus não cobrou. O próprio Deus não pediu para que fazêssemos isso. Deus pediu para que nós olhemos para Cristo. É tendo os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. O que Hebreus vai dizer? Aqueles que vivem vidas monásticas, aqueles franciscanos, aqueles que vivem suas vidas como se santos fossem, como se mais perto de Deus também fossem, porque vivem uma vida extremamente diferenciada. Paulo volta à simplicidade do que é viver diante do Senhor. É contrário
essa autoabnegação radical, ela é contrária àquilo que nós somos convidados na Escritura, que é de dentro do nosso contexto, dentro de onde Deus nos plantou, de nós vivermos para a glória dEle. Essas pessoas aqui não conseguem fazer isso. Aqueles que vivem com rigor, de maneira extrema com o seu corpo, eles não conseguem se colocar diante daqueles que são tão pecadores quanto eles e anunciar o Evangelho. É preciso mais consciência. O versículo 23, já ao fim desse texto, vai dizer de maneira muito interessante que essas coisas todas, tudo isso, parece muito com sabedoria. Parece que é muito sábio viver de maneira completamente radicalizada. De maneira que se alguém toca em você, meu Deus, como se tivesse tocado nas vestes de Jesus. Não é esse o convite, porque nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade. O convite do texto é de fato de nós nos colocarmos no lugar onde nós estamos diante de Deus, no lugar de pequenez, e lembrarmos que é só através de Cristo que nós podemos nos achegar diante do grande Rei. Tudo isso é só uma casca. Esses que parecem muito assim, e eu espero que você não se pareça dessa maneira, espero que eu não me pareça dessa maneira. Isso é só uma casca. No grande dia não haverá cascas, não haverá aparências. O texto vai dizer culto de si mesmo, um pouco mais à frente, no versículo 23 ainda. Interessante que a NVI vai traduzir esse mesmo texto, esse mesmo pedaço, como pretensa religiosidade. Parecem religiosos, mas só estão cultuando a si mesmo. Parecem estar cultuando a Deus, mas só estão cultuando a si mesmo. Você se abdica, você faz tudo, eu faço tudo, eu consigo. É você mesmo que você está cultuando, meu irmão. É diante do espelho que você está olhando, não é para Cristo que você está olhando. No combate aos nossos impulsos pecaminosos, é o último trecho desse versículo 23. No combate à sexualidade, no combate àquilo que provavelmente tirasse a paz e ainda tira a paz de muitos dos homens e mulheres que estão nas nossas igrejas, nada disso tem eficácia, nada disso pode resolver. Quem pode resolver é somente Cristo. Por isso, partindo já para as aplicações, eu gostaria que vocês lembrassem, como eu vim falando ao longo de toda essa mensagem, que toda a plenitude, tudo se encontra em Cristo. Aquilo que nós necessitamos, seja espiritual, material, tudo o que nós precisamos, toda a plenitude se encontra em Cristo. Mas eu gostaria de deixar algumas perguntas. Como é que você tem agido? Quando Deus de fato tem planos para nossas vidas, como é que nós nos portamos diante disso? Nós parecemos como aquele primeiro povo, aquela primeira face da heresia se coloca, que diante dos mistérios de Deus, não, eu tenho uma grande verdade, a grande revelação, eu sei o que Deus tem para a sua vida, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Ou a gente abaixa a cabeça para Deus, se curva diante dele, se curva diante da autoridade, da suficiência de Cristo, diante da plenitude da palavra de Deus, diante da palavra revelada, e nós aceitamos a plena suficiência de Cristo em nossas vidas, e os planos que Ele tem para nós. A gente se parece muitas vezes com esses cristãos aqui, com esses que colocavam várias coisas somadas à obra de Cristo, aqueles que não aceitavam suficientemente Cristo, aqueles que pegam as filosofias desse mundo, que olham para você e falam, olhe para si agora, de dentro de você tem a grande resposta, reflita um pouquinho, você vai descobrir o grande propósito da sua vida. Meu irmão, você não vai, é Deus, é viver para a glória de Deus, é viver segundo os seus estatutos, que é o grande propósito das nossas vidas, é glorificar a Ele e esperar gozar dele eternamente. É somente Cristo que tem a solução, não sai de dentro de nós. Segunda, como é que você tem se comportado? É fruto, diante daqueles legalistas que a gente viu, como você tem se comportado, como eu tenho se comportado, é fruto de um amor genuíno ao Senhor? Ou é porque nós queremos produzir certo crédito diante de Deus?
queremos pintar aquela casca, deixar a casca mais bonita. Nós já temos uma casca e nós queremos deixá-la mais enfeitada, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou daquele outro jeito. Nós temos vivido dessa maneira? É só para enfeitar a casca? Ou é porque nós amamos o Senhor e queremos servi-lo melhor? É para produzir crédito? Ou é para de fato submeter-se ao Senhor? E diante dos crentes que são mais místicos, diante dos crentes que acham que, que conseguem ter, tudo volta ao mesmo ponto, o ponto do começo que Paulo vai sempre repetindo. Esses que não olham para Cristo de maneira suficiente, esses que acham que podem procurar inúmeras religiões, que podem vir e mexe, estar um pé aqui na igreja, um pé ali, que ali fora também tem coisa boa. Aquela pessoa ali também tem uma palavra de Deus para mim. Será mesmo? Será mesmo que Deus fala por outro meio a não ser pela sua palavra? A esses crentes místicos e aqueles que não são crentes, que procuram todo e qualquer outro meio que não é Cristo, para aliviar os seus fardos. Aqueles que, como cristão, que já não parecia muito cristão, quando já se encontrava em meio à busca da moralidade, como um meio de retirar os fardos de si mesmo. A gente está muito distante do Senhor. Aquele que não é cristão, que acha que em outro lugar, que não é na palavra do Senhor, aquele que não reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, e que acha que em outro lugar, consegue acesso diante de Deus, consegue se encontrar pleno diante de Deus no grande dia, não se encontra. A Escritura é muito clara ao dizer que é só em Cristo Jesus que eu e você temos essa possibilidade. Essa é uma verdade que nós precisamos relembrar no nosso coração, sendo crentes, sendo não crentes, conhecendo muito, conhecendo pouco. Isso precisa estar latente em nosso coração, que é só através de Cristo que nós podemos aliviar os nossos fardos. Não tem deuses, não tem espíritos por aí que podem aliviar nossos fardos, só tem o próprio Deus, aquele que nos foi manifestado em Cristo Jesus de maneira visível, tocável, e que nós sentimos Ele. Se lembre que é só em Cristo, é só nele, e é somente como cristão da história do peregrino, que ao se encontrar com a cruz, que ao se encontrar com o principal objeto de redenção, que é Cristo Jesus, que é aquele fardo que tanto pesa, aquele pecado que tanto tira a nossa paciência, que nos tira dos caminhos do Senhor, é só ao se encontrar com a cruz e ter um verdadeiro encontro com ela, que isso rola morro abaixo e cai dentro de um lugar que só Cristo ressurgiu, que é dentro da sepultura. É somente ao se encontrar com Cristo que as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos anseios podem ser completamente aliviados, porque Ele nos entrega um fardo que é leve, um fardo que é possível de ser carregado, e não é porque nós temos forças, mas é porque é Ele que entregou, é Ele que se encarrega de toda essa jornada. Portanto, lembre, novamente, que tudo o que eu e você, nós precisamos, se encontra em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ser lembrados, podemos perceber que é somente no Senhor Jesus que nós encontramos, de fato, a resolução das nossas dificuldades, dos nossos pecados é só em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que não é através das nossas próprias forças, não é através dos nossos próprios meios que nós podemos se achegar diante do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque é através daquele Teu sacrifício, através daquela cruz, daquele grande encontro que nós tivemos com o Senhor naquela cruz, que nós temos nossos fardos rolados morro abaixo e guardados eternamente, porque foi o Senhor que ressurgiu, foi o Senhor que liquidou e acabou com tudo isso e resolveu. Obrigado porque é através do Senhor que nós temos acesso a Deus, que isso invada os nossos corações, que quando nós quisermos fazer pelas nossas próprias forças, quisermos ter crédito diante do próprio Deus, nós lembremos que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos do Senhor, que essa farsa, essa casca que nós criamos diante do Senhor, ela seja quebrada, que o nosso coração seja quebrado diante do Senhor e nós possamos estar completamente rendidos à total suficiência do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que eu te peço, Senhor,
é que ao longo dessa semana nós possamos refletir sobre isso, sobre o quanto que o Senhor fez por nós, e por isso nós vivemos para a Tua glória, por isso que nós podemos sair por aí e viver para a Tua glória, nós podemos falar do Teu amor, porque o Senhor realizou uma grande obra em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, a Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém.